partir para a nossa conversa hoje, nossa reflexão, tá? E aí eu quero começar perguntando para você o seguinte: você conhece a expressão beco sem saída? Já usou essa expressão alguma vez na vida, né, em alguma situação? Aqui em Fortaleza a gente ainda tem muitas ruas que são sem saída. Eu, pessoalmente, já andando pela cidade, principalmente em bairros que eu não conheço muito bem, eu peguei uma rua e de repente, puxa, não tinha mais para onde ir. E aí rapidamente a gente ali, né, volta e tal, sem nenhum problema e consegue recuperar, encontrar uma outra opção para chegar no lugar que a gente quer, né? Mas no dia a dia, essa expressão beco sem saída, ela descreve uma situação bem peculiar. É uma situação na qual a gente não tem mais para onde ir. É quando a gente usou todas as opções possíveis e não tem mais o que fazer. A gente está num beco sem saída. Você esgotou todas as possibilidades, né? Normalmente, essa situação, ela gera em nós um medo paralisante. Eu não sei o que você acha sobre isso, né? Mas quando a gente está num beco sem saída, encurralado, né? Então, normalmente o sentimento que brota, que nasce, é um medo paralisante. Você já se viu numa situação como essa? Você já teve uma experiência de viver um beco, a experiência de viver um beco sem saída? E aí, como foi que você se sentiu, né? Você teve medo, ficou apavorado? Pensa um pouco sobre isso. Eli, você lembra aí, em algum momento da sua vida, já passou assim, tipo, fiquei numa situação ali, né, sem opção, fiquei num beco sem saída. Consegue lembrar de alguma situação assim? Com certeza. Uma das situações que eu fiquei foi quando eu fiz a gente morou fora. A gente tem uma experiência fora, né? E aí, puxa. Aí teve uma hora que eu disse assim, rapaz, eu tô no beco sem saída, só que na verdade eu tava num país sem saída, porque quando a pessoa tá num país que ela não sabe a língua, né? Aí eu disse, eu quero ir embora, mas só que eu não sei falar o inglês, como é que eu vou embora? Não vou nem pegar só um ônibus, eu vou pegar sei quantos aviões, sei quantas horas de voo. Então eu me senti no beco sem saída, ou seja, aquele lugar enorme, para mim parecia que eu estava dentro de uma caixa, entendeu? Por quê? Eu fiquei angustiada, porque eu disse, eu estou num beco sem saída, eu não tenho como sair daqui, porque eu não sei falar a língua, entendeu? E é o seguinte, a única coisa que eu tenho que fazer é ficar aqui e pedir o socorro de Deus, entendeu? Para Ele acalmar a minha mente e me dar uma respiração normal, tirar toda essa angústia do meu coração. E veio muita maturidade nessa história toda. Maravilha. Gostei do exemplo. Eu lembro muito bem aí desse tempo também, né? Bom, pessoal, a história de hoje vai nos ajudar a perceber uma qualidade especial de Deus. Que qualidade é essa? Deus, ele gosta de libertar pessoas, tá? E a gente crê num Deus que liberta. Nosso Deus tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em libertar o seu povo, os seus filhos, sabe? Ele não gosta quando as pessoas estão presas, cativas ou escravizadas. E aí, para entender melhor a história de hoje, eu vou pedir a Lili para fazer uma leitura do texto bíblico que está, como eu disse no começo, no livro de Êxodo. Quem está com a Bíblia nos acompanhando pode ir lá no segundo livro da Bíblia, no capítulo 14. Né? A gente não vai conseguir ler o capítulo todo, porque é um capítulo bem grande. E aí eu fiz alguns recortes e aí a gente vai conversando em cima desses recortes do capítulo 14. Mas aí fica a dica, é o seguinte, depois você pode ler o livro de Êxodo todo, né? E aí você pode fazer uma leitura como se fosse um livro, aí que você tem aí à sua disposição, um livro de história, exatamente. E a palavra Êxodo significa saída, né? E aí você vai lendo esse livro e vai entender por que o nome do livro é esse, né? Mas hoje a gente vai focar na história da abertura do Mar Vermelho. A Lili vai ler para a gente o versículo 9
e o 10 do capítulo 14. Vamos lá, Lívia. Assim, só posteriormente, né, eu não sei o esboço do Washington, né, como a gente sempre comenta, eu não sei o que o Washington preparou. Mas eu vou dar logo alguma opinião aqui, que assim, quando a gente fala que a pessoa está presa, quando a gente fala que a pessoa precisa de libertação, pode ser que esteja, gente, nesse momento, sem entender o que você está querendo dizer. Será que é o preso que está lá na prisão mesmo, né, que foi pego pela polícia? Ou como a gente está aqui fora... De que tipo de prisão a gente está falando? Qual né? o tipo de prisão? Tem essa prisão aí, que é uma prisão que a gente facilmente percebe, né? O pessoal que realmente cometeu algum delito, algum crime, e aí, como pena, vai ficar por um tempo, né, preso numa cadeia, enfim. Mas também tem outro tipo de aprisionamento, né? São situações complicadas, né? A gente se vê numa situação onde, puxa, eu estou no beco sem saída. Eu já tentei de tudo. E a situação, ela não, para mim, aos meus olhos, eu não consigo avançar, eu não consigo resolver. Entende? Que eu acho que a maioria das pessoas, mesmo sem acreditar, né, que Deus exista e tudo, você com certeza, eu acho, por nós sermos seres não somente físicos, né, a gente com certeza já sentiu uma angústia muito forte, ou então uma tristeza que a gente já disse o quê? Poxa vida, eu não estou conseguindo sair dessa. Ou seja, como eu vou me libertar desse sentimento ruim, né? Às vezes é até devido a algumas circunstâncias, um casamento que rompeu, ou alguma outra coisa, aí o que acontece? Ou uma perda de um trabalho, ou uma mudança, né? Uma demissão, aí você fica naquele sentimento que lhe aprisiona, às vezes lhe mobiliza. Então, assim, há esse tipo também de prisão, que é onde a gente quer focar aqui. Exatamente. Às vezes as pessoas estão aprisionadas em situações do dia a dia, às vezes são em pensamentos e não conseguem essa libertação, esse tipo de prisão. E antes da Lili ler, só destacar aqui, o Vini chegou. Obrigado, viu, Vini, pela participação. E aí vamos ler aqui o capítulo 14, versículo 9 e 10 do livro de Êxodo. Vamos lá. Certo. 9 e 10 diz assim: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalanos, essa palavra é difícil, viu? e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefron. Deve ser, assim, 2 lugares, né? É o nome de alguns lugares, tá? Então a gente vê aí, ó, no versículo 9 e 10... Mas tem mais um negócio aqui. O quê? E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Tá, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Uhum. É o 9 e o 10. É o 9 e o 10 do capítulo 14, né? Pronto. Beleza, agora a gente vai passar para o 15 e o 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou levanta o teu cajado, né? Disse então o Senhor a Moisés, né? Muito bem. Agora a gente vai para o versículo 21 e até o 23. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda.
Até o 23? Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Quando aparecer cavalarianos, tu fala cavaleiros que fica mais... O negócio é meio estranho. Vamos lá para o 26 ao 31 agora, que é o finalzinho, né? O finalzinho da história. Então, a gente pegou a primeira parte, que o exército egípcio, né, o faraó ordenou, vamos atrás do povo de Israel, certo? Que está fugindo. Depois a gente pegou a parte que Deus disse para Moisés, olha, marchem, né? E você levanta a vara e aí o mar vai se abrir e vocês vão passar pelo meio dele com o pé seco. Vocês não vão se molhar, né? Agora vamos para o final da história. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Fabiana foi até o 31? No meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar, e as águas lhes eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Entendi. Ó, tem gente aí chegando, né? Eu vi a Fabiana. Olá. Tem como ver Ana ali? Kécia. Pertinho. Olha Tudo aí quem bem, tá chegando gente? aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação, né? Por terem se juntado a nós. A gente está lendo aqui a história da abertura do Mar Vermelho. E aí, pessoal, quem está acompanhando direitinho, espero que você esteja acompanhando direitinho aí, a gente está falando da saída do povo de Israel do Egito, né? Se você for ler o livro de Êxodo todo, você vai perceber que esse processo de libertação que aconteceu envolveu, inclusive, 10 pragas. Foi bem intenso, né? Isso. Porque Faraó realmente não queria essa libertação. Não queria libertar o povo. Anos de escravidão. Aí Deus, né, foi colocando, né, as pragas do Egito. Eu acho que vocês sabem também essa história. Até o ponto de terem a última praga, que é bem triste, por sinal. É uma situação triste. E aí foi muito tempo, né, de escravização. E aí Deus tomou uma atitude, né? E convocou Moisés para libertar o seu povo, certo? E aí, pessoal, aqui a gente está lendo exatamente a parte final desse processo de libertação, tá? Faraó, depois da 10ª praga, permitiu que o povo de Israel saísse do Egito, mas depois ele se arrependeu. E aí foi quando a gente leu o início do capítulo 14, né? Ele diz, juntou lá o exército, um batalhão do exército egípcio, vamos atrás dele porque eu não aceito mais isso, né? Mudou de ideia, certo? E aí aconteceu o que aconteceu, que a gente acabou de ver aqui, certo? Bom, pessoal, hoje a gente precisa pensar nessa história e ver por que essa história está na Bíblia. O que a gente pode aprender com essa história? Eu quero que a gente coloque o nosso olhar no comportamento de Moisés. Eu quero destacar aqui algumas posturas de Moisés durante essa história que, para mim, são ensinos
importantes para a nossa caminhada como pessoa e como cristão na vida, principalmente quando a gente estiver numa situação de beco sem saída, como a gente começou a falar aqui, tá? Mas a ideia que eu quero trabalhar hoje é a seguinte: acolher o processo de libertação é fundamental para promover compreensão e crescimento, tá? Então, é sobre isso que eu quero conversar aqui, que eu quero trabalhar aqui com você. E aí o primeiro ensino que eu percebi, lendo essa história, me debruçando nessa história, é que o processo de libertação envolve obedecer à voz de Deus. Foi interessante a Lili fazer aquela colocação. Mas de que libertação a gente está falando? Né? A pessoa está presa em relação a quê? Então foi muito bom ela ter feito aquele comentário, porque abriu o nosso entendimento para perceber que na vida, em alguns momentos, a gente pode se sentir aprisionado ou escravizado. Pode ser uma história de vida, né, um passado, pode ser uma situação que não depende de você, por exemplo, armaram para você uma situação, seja no trabalho, seja, não sei, seja na família, entende? E você se sente sem saída, né? Qual deve ser a nossa postura? O que a gente precisa fazer? E aí o primeiro ensino que eu quero compartilhar aqui nessa noite, que eu vou trazer para a minha vida, é o seguinte: o processo de libertação envolve obedecer à voz de Deus. Na leitura da história que a gente fez há pouco tempo, a gente percebe que Deus dava ordens a Moisés. E aí lá no versículo 16 tem dizendo o seguinte: lê para a gente aqui de novo o versículo 16, ó. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Pronto, essa foi uma ordem direta para Moisés. Em situações como essa, eu estou no beco sem saída, numa situação complicada, eu estou preso, sabe? Como a gente acredita que nosso Deus é um Deus que liberta, a gente precisa estar de ouvidos bem abertos para perceber qual é a orientação dele para nós naquele momento, naquela situação. Na história a gente percebe que todo o movimento do povo hebreu foi guiado pela obediência de Moisés à voz de Deus. Então a gente percebe que obedecer é muito importante, tá? A Bíblia até comenta isso, né? É muito melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque há uma importância fundamental no ato de obedecer. Só uma ressalva, amor, nessa situação, que, assim, Moisés passou por uma situação anterior a essa, que foi o quê? Deus mandou ele falar com o faraó, né? E aí ele ficou se justificando, né? Ele não queria obedecer. Ele não queria obedecer à voz de Deus. Então ele se justificou, dizendo que não sabia falar, que era gago, entendeu? E Deus falou: é você que tem que ir lá no faraó e falar. Eu escolhi você. Eu escolhi você. Quer dizer, ali Moisés também, assim, ficou com medo, ficou em dúvida, só que na hora que ele foi até faraó, o Senhor fez até a transformação da vara dele e tudo, para mostrar que Deus é que tinha enviado, que Deus estava com ele. Então, muitas vezes o Senhor nos manda fazer algumas coisas, nos dá alguma orientação, e a gente resiste, tem medo, fica com dúvida. Quem não passa por isso, né? Mas o melhor é obedecer. E assim, aquele momento de aflição ali de Moisés levou ele para esse grande momento de ter uma multidão com ele e Deus dizer assim: olha, agora tu levanta esse cajado aí e só abre o mar, querido. É fácil.
fácil. E marche, né? E marche, não tem mais o que duvidar. Tu só levanta e anda, porque o negócio vai abrir. Ou seja, ele não tinha mais que duvidar, porque antes o Senhor já tinha mostrado que estava com ele. Exatamente. Né? Então, às vezes, o Senhor dá uns flashes assim, ó, minha amiga, eu tô te dizendo que é contigo o negócio, entendeu? E é interessante, Lili, assim, caso você tenha dúvida, puxa, será que foi Deus quem falou comigo? Então peça sinais, né? Aconteceu isso com Moisés, a Lili lembrou muito bem. Então você também pode fazer isso. Você tem acesso direto a Deus e, Senhor, me confirma se é isso que eu tenho que fazer mesmo e tal, entendeu? É assim que a gente vai vivendo a nossa história, vivendo a nossa vida. Pode se sentir até incapaz, pode se sentir que não é para você, mas, meu amigo, se a voz de Deus que está lhe mandando ir, vá. Simplesmente vá. E a voz de Deus, ela é inconfundível e ela não gera dúvida. Entende? E é importante, pessoal, para obedecer, para a gente ter essa postura de obediência, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Porque muitas vezes as emoções, né, o excesso de emoções, embriagam a nossa capacidade de decidir sobre o que fazer, sabe? Então, eu preciso ter cuidado com isso. De que sentimento eu estou falando? Medo, chateação, raiva, entendeu? Tudo isso, né? Ira, né? Então, isso pode gerar uma confusão dentro da gente e nos impedir de obedecer. Eu vi que o Emerson chegou, né? Boa noite, Emerson. Obrigado aí. Manda um abraço para a Keliane, para as crianças, todo mundo, viu? Obrigado aí mesmo pela participação. Pessoal, em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, vamos voltar um pouquinho, né? A gente estava no versículo 16, vamos lá para o versículo 13. Ele lê para a gente aqui nessa versão aqui, por favor. Diz assim, ó. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Olha só que palavra. Que homem que estava com fé. E olha como a gente pode ser usado com fé também, né? A Beth já foi usada para abençoar a minha vida, dando palavras de fé para muitas pessoas que estão naquela situação, e você abrir sua boca, ter certeza que, espera aí que vai acontecer aqui, o Senhor está contigo. Agora vamos entender por que Moisés estava com essa certeza no coração. Quando eu falar a palavra certeza, tenta trocar pela palavra fé. A Bíblia, ela faz essa relação muito bem, né? A fé é a certeza de coisas que eu ainda não tenho agora nesse momento, mas que vão acontecer daqui a pouco, tá? Então, aqui a gente percebe uma certeza na palavra de Moisés, no versículo 13, né? Ele fala assim, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará no dia de hoje, tá? Então, pessoal, é importante a gente manter nossas emoções sob controle. Olha só o que Moisés falou, não tenham medo, mantenham o medo de vocês sob controle. Não significa deixar de ter medo, porque quando a gente está numa situação de beco sem saída, aprisionado, né, diante de um perigo, de uma aflição, qual é o primeiro sentimento que vai aflorar em nós? É o medo. Ele vai existir, a gente é ser humano. Agora a gente precisa manter esse medo sob controle. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo a nossa fé em Deus. Vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, porque eu quero que a gente caminhe nessa direção. Tá certo? Lá em Mateus, capítulo 9, do versículo 35 e 36, tem aqui, amor. Eu vou pedir para Lili fazer essa leitura. Capítulo 9, versículo 35 e 36, tá? São palavras... Olha só, vamos ler aqui.
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Por que eu estou lendo esse texto? Porque olha só como é bom receber uma boa orientação em tempos difíceis, em situações de encurralamento. Eu estou num beco sem saída, eu estou aprisionado. Deus, Ele quer orientar você, Ele quer me orientar. Deus quer nos libertar dessas situações, né? Só que isso exige o que da gente? Exige obediência. Obediência aos seus comandos. E esse texto de Mateus está revelando uma realidade que já existia naquela época, na época de Jesus, e ainda existe hoje. Uma multidão de pessoas perdidas, tomadas pelas emoções, pelo medo, sem pastor, sem uma boa orientação. Então hoje eu quero trazer, quero destacar essa qualidade que Deus tem. Ele quer nos libertar. E como é que Ele faz isso? Ele dá boas orientações. Só que aí tem a nossa participação. A gente precisa obedecer aquilo que Deus coloca pra gente. Quer falar, amor? Não, ia falar realmente essa questão, que esse versículo aí, que diz que as pessoas estavam aflitas e desamparadas, né? Parece um versículo assim de hoje, né? A gente Bem acha atual, né? que, tipo assim, nós estamos vivendo um momento único. Aí quando tu pega e lê a Bíblia, vale, meu Deus do céu, o pessoal já estava ali aflito e desamparado. É verdade. Tinha uma multidão. E aí, pessoal, eu lembro, inclusive, da minha relação com a Melissa. Quem não sabe, a Melissa é a nossa filha, né? E em muitos momentos eu passo orientações para ela. É o processo de educar, né? E aí, e essas orientações que eu passo para minha filha é no sentido de ajudá-la a crescer, a amadurecer, entende? Seria uma espécie de um crescimento que a gente, como pai ou como mãe, quer oferecer para a nossa filha, né? E aí, como a gente que já viveu um pouco mais, tem um pouco mais de experiência, né? A gente já consegue, já entende algumas coisas, já antecipa algumas coisas, algo que a criança não consegue ver, né? Então, como é bom a criança receber uma orientação dessa natureza. Só que a gente espera que a criança obedeça. Para quê? Para que ela vá bem, né? Inclusive a Bíblia fala sobre isso. Então, olha, você, criança ou jovem, fique atento à orientação, à boa orientação de seus pais, porque os seus dias serão prolongados, né? Então é isso que a gente também está tentando trazer aqui para a nossa reflexão. E aí, o segundo ensino, já para ir finalizando a nossa conversa, é que o processo de libertação envolve tomar uma atitude segundo a voz de Deus. Tomar uma atitude. E aí eu vou pedir a Lili para ler de novo o versículo 21 e o versículo 22 do capítulo 14 de Êxodo. 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra parede à esquerda. Teve até um professor meu que disse até assim, imagina aquela parede de mar, será que dava para ver assim, um tubarão, que nem um aquário? Aí a gente dá asas à imaginação, né? Porque realmente foi um evento, a história é um evento, né, assim, que não é comum acontecer, foi um milagre. Inclusive, pessoal, quando a gente está numa situação difícil como essa, num beco sem saída, só um milagre para você sair daquela situação. Mas é interessante perceber que Moisés teve que tomar uma atitude. Deus é quem faz todas as coisas.
Deus tem poder para fazer todas as coisas. Na verdade, o movimento de Deus já está acontecendo. Só que é interessante perceber que Moisés, ele tomou uma atitude. Deus pediu que Moisés participasse do processo de libertação. Por que isso aconteceu? Por que Deus tem interesse na nossa participação? E aí eu quero que você comece a imaginar e a considerar que quando a gente participa do processo, aquilo parece que entra no nosso coração, entra na nossa alma e a gente entende com mais profundidade o que Deus está fazendo. Do que simplesmente Deus fez tudo, entende? E aí Deus é muito didático nesse sentido, porque Ele traz ele coloca a gente no processo de transformação e faz a gente participar. Então é uma aprendizagem dinâmica, né? É uma didática de Deus muito maravilhosa, tá? E aí eu chamo a atitude de Moisés, esse tipo de atitude, porque você está num beco sem saída. O que eu vou fazer? Né? Parecia brincadeira, ó, levanta o cajado que o mar vai se abrir. Tá brincando comigo? Entende? Mas não, esse foi um ato de fé. Eu chamo esse tipo de atitude atos de fé, tá? E geralmente, pessoal, o ato de fé é o óbvio a se fazer com base no movimento que Deus já está executando. E a nossa fé sempre vai nascer do movimento de Deus em nossa direção, em nosso favor. A nossa fé, ela nasce do movimento de Deus. Sempre é Deus quem começa tudo. Deus criou todas as coisas. Deus é quem se aproxima de nós. Deus é quem nos envolve com o seu amor. E a nossa fé vai nascendo desse movimento que Deus executa. Certo? Então, eu quero aqui estimular você a ter atos de fé, a praticar atos de fé. Mas não são atitudes sem sentido, são atitudes de fé baseada no movimento que Deus já está realizando. Certo? Foi isso que Deus produziu em Moisés. Empoderamento de uma fé robusta, baseado no que Deus estava realizando. E aí eu quero ler com você, quero que você vá lá para o livro de Hebreus, a gente vai passar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, capítulo 11, versículo 29. Para quem tem costume de ler a Bíblia, já sabe que o capítulo 11 de Hebreus fala sobre fé. Eu lembrei desse texto, né? Lá no versículo 1, eu vou pedir para a Lili ler o versículo 1 e o 2, e depois ela vai pular para o versículo 29, porque o versículo 29 é um exemplo de fé. Vamos lá, Lili. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Agora a gente vai ver um exemplo de fé, porque esse capítulo 11 de Hebreus, ele fala muito de fé e ele coloca vários exemplos de pessoas da Bíblia que viveram essa fé robusta e genuína. 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, quando os egípcios tentaram fazê-lo morrer. Quando os egípcios tentaram fazê-lo também atravessar, né? Eles morreram afogados. Então, olha só que a própria Bíblia reforça essa história que a gente conheceu hoje, que a gente releu hoje, como um exemplo de fé, tá? Então Moisés, ele estava sendo trabalhado por Deus e hoje você está conhecendo essa história para que a sua fé, ela também se desenvolva, ela seja trabalhada por Deus. Então, em síntese, pessoal, a história de hoje nos ajudou a perceber duas coisas. Número 1, precisamos nos envolver com o processo de libertação que Deus está fazendo por meio da obediência. Não esqueça disso. Número 2, precisamos agir com fé baseado no movimento que Deus está realizando, tá? Atitudes de fé. Lá em Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18, esse eu vou
Eu vou ler aqui, viu, Lili? Uhum. 17 e 18 diz assim: assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Você tem fé. Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Percebeu essa relação entre uma fé robusta que inevitavelmente vai produzir obras? Então, é isso que eu quero que você guarde no seu coração, tá? Saiba que Deus é um Deus libertador e Ele está muito interessado em seu crescimento, em seu amadurecimento. Eu quero que você guarde no seu coração a seguinte frase: o acolhimento do processo de libertação determina o desenvolvimento de uma fé que produz ação. Eu vou repetir. O acolhimento do processo de libertação determina o desenvolvimento de uma fé que produz ação. E aí eu quero deixar como desafio de hoje, viu, Lili? Uhum. Reflita e identifique se você precisa de algum tipo de libertação em alguma área, tá? Pensa sobre isso, isso é muito pessoal. Segundo, verifique se os ensinos de hoje, se o que a gente conversou hoje, pode ajudar você em sua necessidade de libertação. E aí a gente fica também à disposição, eu e a Lili, né, se você depois quiser entrar em contato com a gente, para a gente conversar, tá bom? Mas, pessoal, era isso que a gente tinha para compartilhar no dia de hoje, né? Alguém colocou, quer ler algum comentário aí? O Jonas colocou assim: penso que o cajado simboliza os recursos materiais legítimos, como habilidades, a sua profissão. No caso de Jesus, a montaria de um jumento na entrada triunfal. E a libertação nos leva ao reino de amor. É verdade. O objetivo da libertação é abrir a porta do reino de Deus. E eu gostei dessa comparação aí, né? O cajado entre o cajado, que hoje, assim, eu não lembro de uma pessoa usar, no máximo a gente vê uma bengala, né? No máximo a gente vê um cajado, assim, uma bengala, mas um cajado. Então essa relação é muito interessante, foi muito boa, né? Bom, pessoal, agradecemos muito a participação de vocês, a presença de vocês. Não esqueça que toda quarta, né, às 20h30, a gente se reúne aqui virtualmente para conversar sobre um assunto bíblico interessante e a gente precisa muito, né, da participação de vocês, tá bom? Como eu falei no começo, dá um apoio, né, para a gente lá no canal, né? Coração Adorador, a gente precisa desse apoio lá também, tá bom? Então, pessoal, a gente deseja uma boa noite e até a próxima semana, né, amor? Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação. Tá, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.